Secretário de Estado de Turismo, Luciano Machado. Ele já está aqui ao vivo conosco, pauta que foi sugerida por vocês, ouvintes. E esta semana, gente, nós tivemos aqui um grande evento, viu? O ES Tour, o Salão do Turismo Capixaba, onde foram apresentadas inúmeras potencialidades do Espírito Santo, inclusive para a atração do turismo internacional. Luciano, seja bem-vindo, me conta mais disso. Bom dia, Fernando Queiroz, muito obrigado. Olha, foi um evento impactante. Eu disse até uma expressão que parece que ficou bem marcada, que o turismo do Espírito Santo tem tido ações relevantes nos últimos tempos, mas essa foi impactante. Por quê? Porque nós trouxemos, através de todo o trade, com a protagonismo do Sebrae, FEComércio, Contures, e o governo do estado, através da Setur, trouxe quase 600 agentes de turismo, 20 operadoras de viagem, as maiores do Brasil aqui presentes. O presidente da Embratur passou 2 dias aqui no Espírito Santo, Bruno Reis, e tudo foi muito positivo, Nós colocamos realmente todas as nossas belezas na vitrine, 12 roteiros turísticos foram traçados, onde esses agentes de turismo fizeram fan tour, foram ao local, na região das montanhas, na região do Caparaó, Itaúna, nas nossas praias, nas nossas belezas naturais, gastronomia, cultura, história. Então, nós alimentamos essas pessoas aqui com as coisas lindas e raras que o Espírito Santo tem. Então, isso, com certeza, vai gerar um efeito muito positivo. Nós já estamos sentindo, assim, que as pessoas ficaram muito extasiadas, no bom sentido, de ótimas informações, mas ficaram principalmente com um sentimento de que nós temos um estado que é um destino realmente que tem que ser mais frequentado por eles. A gente está com a expectativa muito positiva e muitas coisas boas já acontecendo. Quais são essas estratégias para a gente fazer com que o Espírito Santo então seja mais bem frequentado aí, Esse turismo internacional, inclusive, eu sei que a Embratur fez um levantamento. Conta para os nossos ouvintes quem são as pessoas que procuram o Espírito Santo como destino de viagem. Olha, assim, a gente não tem assim tão impactante ainda de outros países. Dos estados, nós temos a predominância dos mineiros, naturalmente, do Rio de Janeiro, do estado do Rio e de São Paulo, que são percentuais assim, que já, principalmente Minas é muito relevante, e o estado do Rio também bem relevante. Mas de outros países nós temos a presença sempre aqui de norte-americanos, Inglaterra, Portugal, Argentina, que é um alvo muito forte nosso. Pra você ter uma ideia, no Brasil nós recebemos quase 4 milhões de argentinos no último ano. Aumentou muito o percentual de argentino no país. E o Espírito Santo, vendo isso, e inclusive a Embratur tem sido também orientadora nesse sentido, nós estamos fazendo uma parceria muito forte com a Argentina, porque eles gostam muito de passear e gostam muito de praia. E nós demos muita sorte, fomos abençoados por Deus mais do que merecemos, que nós passamos final de semana de praia como se fosse verão, as praias lotadas e os argentinos aqui, conhecendo toda nossos 400 quilômetros de orla marítima, então, e as nossas belezas, nossas praias. Então, a parceria com a Argentina, a operadora Principia estava aqui, ficaram apaixonados pelo Espírito Santo. Eu fui despedir dos argentinos quando eles iam embarcar de volta, mas assim, muito focados em vir para o Espírito Santo e vender o turismo para o Espírito Santo. Essas pessoas vivem do turismo, sobrevivem disso, de vender destinos, e eles agora já estão escolhendo o Espírito Santo como um destino a ser frequentado. E a gente está participando agora de uma feira importante na Argentina, do dia 11 ao dia 13, e nós temos várias parcerias já com eles, com essa Principia, que é uma grande operadora de viagem argentina, e Despegar também. Então nós vamos avançar nessas parcerias, a busca por um voo fretado, inclusive o governador Ricardo Ferraz
ficou muito entusiasmado com isso, ele quer muito que isso aconteça. O presidente da Embratur, Bruno Reis, está nos ajudando a viabilizar pelo menos o primeiro voo que chama um voo charter, que nós estamos buscando que a gente traga essa experiência, porque se isso acontecendo naturalmente, as vendas para o verão vão ser muito grandes. Então, o dever de casa nós estamos fazendo. O governo investiu muito em infraestrutura nos últimos anos e hoje nós temos tudo para oferecer o de melhor para quem vem no Espírito Santo. Por isso que todos os que vêm aqui, tanto as operadoras brasileiras quanto a da Argentina, se apaixonaram. Pode ter certeza que o que eles sentiram aqui são emoções que dificilmente sentem em algum lugar que você vá. Luciano, o que falta então para esse voo decolar? Está faltando alguns ajustes. O entusiasmo está grande, nós tivemos uma reunião, vamos ter uma nova reunião na segunda-feira, deve ser 15 horas, para acabar de definir alguns detalhes para esse voo acontecer, para a gente decolar de vez. Então, eu posso dizer que com convicção que já teremos um voo direto. A gente está falando aqui, é importante que o ouvinte entenda, já tem condição de qualquer turista do mundo vir para o Espírito Santo, assim como já acontece em pequena escala, em questões bem naturais, Fernanda, como acontece para todo o estado. Mas um turista vir em volume relevante vai ser a partir desse trabalho que nós estamos focando especificamente agora com a Argentina, que é um público certeiro, que passeia mesmo e que gosta das praias brasileiras e agora vão gostar muito mais ainda das praias capixabas, com certeza. A expectativa sua é de que isso aconteça então para chegar no verão, é isso? Para o verão? Antes do verão nós vamos ter esse voo charter, que é um voo fretado, com certeza vai acontecer esse voo fretado, que a gente provavelmente vai conseguir fazê-lo lá para setembro. Vamos definir segunda-feira dados mais detalhados. Perfeito. E eu te informo. Perfeito. Tá? E os cruzeiros? E os cruzeiros, nós estamos... A Setur, a nossa secretaria, fez o dever de casa de licitar até as boias. Existem alguns pontos escolhidos para que isso possa acontecer, e dependendo de detalhes. Se falou inicialmente na Ilha do Boi, se falou no Iate Clube, se falou na Praça do Papa. Então nós estamos providenciando uma nova reunião para continuar dando andamento nesse diálogo. Há alguns pontos frágeis em alguns detalhes e alguns pontos fortes em outros. Então nós vamos ter uma nova reunião com a Capitania dos Portos também, com todo o setor. A FEComércio tem liderado bastante junto com o SEBRAE esse debate, e a gente está procurando fazer de uma forma que possa contemplar o Espírito Santo, contemplar o nosso turismo, e de uma forma que seja bem responsável e sustentável, porque isso é impactante e é muito importante que aconteça um cruzeiro no Espírito Santo. Um cruzeiro, quando para, com 5 mil turistas, no mínimo 2, 3 mil, desce para gastar no comércio, nos restaurantes, nas lojas, nos shoppings. Então nós precisamos focar muito nisso. Eu tenho muita crença que nós vamos conseguir avançar em um curto espaço de tempo. O impeditivo hoje é o quê? O local de desembarque desses passageiros? O local de desembarque. Existem algumas demandas de locais, existem alguns diálogos que precisam a gente precisa evoluir mais neles. Então tem alguns detalhes que a gente precisa ter mais uma rodada boa de conversa e bem rápida para ver qual o cenário, para a gente definir o local. Definindo o local, as coisas vão acontecer muito rapidamente. Ok. Luciano, você sabe que hoje tem uma data comemorativa aqui, né? Nós estamos fazendo 30 anos. Você esteve no nosso último evento. Eu tive, foi maravilhoso, né? Eu fiquei muito emocionado, porque eu ouço essa turma, Milton Jung, essa turma toda, diariamente, ando ligado no 92.5. Aê! Foi muito bom. E hoje eu vi até uma postagem do Jung que
que quando da moqueca capixaba, né? Para descer aqui no Espírito Santo, tem que descer dizendo isso, que a moqueca é capixaba, o resto é peixada. Isso aí. Exatamente. Muito e aí, bom. Luciana, a gente tem ouvintes aqui no estúdio, sabe? Eu vou fechar essa entrevista com a pergunta da Tânia, ouvinte nossa, para você. Pode ir. Vamos lá, Tânia. Pode mandar. Bom dia, secretário. Eu gostaria de parabenizar por essa Tânia. iniciativa que vocês estão pensando em relação ao turismo internacional. E eu queria saber do senhor o que é que vocês têm pensado para o centro de Vitória, ainda mais se os cruzeiros voltarem ali no porto, né? É o primeiro local onde os visitantes Legal, vão estar apreciando, e nós temos tanta diversidade ali e monumentos históricos no centro. O que é que o senhor tem pensado nisso? A Tânia é moradora do centro, viu, Luciano? Ô, Tânia, mas a pergunta dela é até uma pergunta, mas uma orientação também, muito bom. Na verdade, o cruzeiro hoje não é muito normal dele chegar e também parar ali no centro por causa do calado. Não se permite mais e não passa na terceira ponte os navios de cruzeiro. Mudou muito essa característica, mas, de qualquer forma, o centro é um local a ser visitado pelos turistas por tudo. O Teatro Carlos Gomes, o mercado, muita coisa importante no centro. Então, o centro precisa de continuar esse trabalho de revitalização que está acontecendo. Nós temos o Hub ali, também na praça do Teatro Carlos Gomes. Então, a gente precisa continuar focado, e o governo está focado nisso, através de todas as secretarias, praticamente, né? E a Secretaria de Turismo, quando faz lidera o debate na área turística, também dialoga com as outras secretarias no que nós precisamos evoluir. Então, a gente até participei de um café da manhã promovido pela FEMICO há poucos dias, há um mês e pouco, e foi debatido muito algumas outras necessidades de melhoria. O centro realmente precisa sempre estar na pauta do governo, como esteve na pauta do governo Casagrande, vai estar sempre na pauta do governador Ricardo Ferraço, para que a gente possa criar medidas que impactam ali o desenvolvimento, uma condição de acolher melhor os turistas e os capixabas, né? Porque também os capixabas também precisam conhecer melhor o Espírito Santo. É isso. Né? E o centro é a nossa história, né? Começa por ali, então a gente precisa realmente cuidar muito bem disso. Luciano, obrigada, viu? Bom trabalho aí. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos os ouvintes que tiveram paciência de nos ouvir aí. Vamos juntos. Vamos juntos.